Olá, ouvintes. Aqui é a sua contadora de histórias. Estou rindo porque estou voltando de férias. Sim, voltei ontem e já estou analisando tudo, vendo as histórias que eu preciso contar. Deixei bastante conteúdo para vocês aproveitarem esse final de ano. Como passaram de ano? Passaram bem? Passaram mal? Deixa aqui nos comentários. Vamos interagir? Combinado? Bom, eu quero fazer duas coisas a princípio. Primeiro, eu quero agradecer a vocês que não desistiram de mim, não me deixaram de fora da vida de vocês, participaram da minha também. Muito obrigado. Não tenho palavras para vocês, de verdade. Muito, muito obrigado. Agora eu preciso agradecer principalmente as pessoas que comentam aqui, que é a Sônia de Colatina, a Rosana Criado, o Júlio César Gomes, a Carolina Azevedo, Cássia Marina, a Silvia, a altruísta, eu adoro essa palavra, altruísta, adoro. Quero agradecer também, vamos lá, Ana Paula, a Carmen Lúcia, o Ismael Santos, a Rose, a Roseli Maria. Roseli, eu tenho uma novidade para você. Eu vou retomar os meus jogos de tarô. Sim, vou retomar meus jogos de tarô. Vamos levar o sangue romano longe, né? Pois é. Se você quiser conversar comigo depois, é só me mandar mensagem. A Edinalva Silva, o Cláudio, a Maria Edinalva, né? A Pâmela Santos, Maria do Socorro, Alcidia Diniz, a Ieda e a Leda de Cássia. Paulo Roberto, a Janaína Albuquerque, a Rosana Leite, a Silvia, falei já, né? Desculpa, Silvia. A Luciana Grace, falei errado seu nome, desculpa, viu? Rafaela Pereira, nossa, gente, é muita gente, calma, eu vou conseguir falar bastante, calma. Se eu esqueci o seu nome, por favor, me perdoa, tá bom? A Eliane Duran, calma, já não tô enxergando mais. A Janaína Albuquerque, a Elaine, a Eliane, a Elânia Freitas, a Eliane Fernandes, eu falei, né? A Jaibere, Tatiana Aparecida, Rafaela Pereira, Azrael, Júnior Ares. Eu adorei seu nome, viu? Calma, vou chegar. Vamos lá, vamos lá. Gente, se eu esqueci alguém, porque aqui pra mim fechou a lista. Se eu esqueci alguém, me perdoa, tá bom? Espero que vocês todos tenham um ótimo 2025, tá? De coração. Hoje eu vou falar alguns relatos de seguidores. Exatamente. Essas pessoas que eu falei o nome, alguns me mandaram um relato. Por exemplo, o Márcio. O Márcio me mandou o relato dele ainda em 2024, no final do ano. E eu fiquei de mandar, de escrever aqui para ele e acabei que, bom, vão passar as férias, depois eu escrevo. Então, chegou seu dia, Márcio. Vou ler na íntegra, pessoal. Não vou mudar uma língua, uma letra, nada, tá bom? E o relato dele começa assim. Essa história aconteceu com o meu pai e com o meu tio, quando eram jovens. Eu vou mudar os nomes deles e não vou postar a cidade, só o estado, porque eles ainda moram na cidade onde tudo aconteceu. Combinado, Márcio. Meu pai, Ricardo, e meu tio Marcos moravam em um sítio cercado por uma grande mata, e a estrada que levava para a cidade tinha mata dos dois lados. Um belo dia, meu avô pediu para eles irem
na cidade comprar alguma coisa que estava faltando e eles pegaram carona para ir. Na volta, o carro quebrou, faltando 1 quilômetro para chegar no sítio. No início, os dois estavam indo conversando a pé, né? Quer dizer, indo conversando, tranquilos, mas atentos aos barulhos da mata. Foi então que meu pai viu 2 olhos vermelhos, como brasa, viva, que ia acompanhando ele pelo lado da estrada, dentro da mata. Meu pai não falou nada para meu tio. Permaneceu em silêncio e meu tio, percebendo o silêncio, insistiu na pergunta se meu pai estava bem. Meu pai, vendo que faltava pouco para chegar na porteira, mostrou para meu tio os 2 olhos vermelhos. Nessa hora, meu tio saiu correndo e deixou meu pai para trás. E meu pai ficou estático. Meu tio pulou a porteira e saiu gritando pelo pai deles. Meu avô abriu a porta e meu tio chegou contando sobre os olhos vermelhos e que meu pai tinha ficado estático. Lá, meu avô logo pegou a espingarda e subiu correndo com o meu tio. Logo eles chegaram, viu meu pai parado no mesmo lugar. E meu avô logo perguntando, e meu avô logo perguntou ao lado se ele tinha visto algo. E chegando ao lugar viram as marcas de patas, mas não viram nada. Logo em seguida, foi ouvido um uivo muito alto e longo. Puxaram meu pai e levaram para casa. Chegando em casa, meu avô disse que meu pai foi protegido por algo muito poderoso, que ali o que ele tinha visto era um lobisomem. Mas eles continuaram a ouvir uivos, sempre a lua estava alta e muito cheia e linda. Eu tenho mais 2 histórias para contar. Ah, não, Márcio. Conta pra gente. Como assim? É um relato bem curto e espero que goste. Márcio, muito obrigado. Gostei demais. Eu acho que eu ficaria parada também. É brincadeira. Hoje a gente sabe, tem um pouquinho mais de conhecimento em relação a isso, mas não é fácil, gente. Eu não vi só uma vez, vi várias. Eu vi faz 2 dias atrás. Não, hoje é terça, no domingo, quando virou a lua cheia. Tem um engraçadinho que fica rodeando a área onde eu moro. Não vou falar muito, porque aí fica muito exposto, mas fica rodeando a área que eu moro. Dá pra ver todo, sentir o cheiro, escutar os barulhos, então assim, é assustador. Aquele momento que você tá pensando que shampoo que você passa na sua cabeça, você olha pela janela do banheiro, tem 2 olhinhos te olhando. É complicado, né? Bom, mais relatos? Então vamos lá. O encontro com de Osiel com o lobisomem. Esse quem nos enviou foi o Lucas, um seguidor também. Aliás, Lucas, um beijo. Eu esqueci de falar seu nome aqui. Boa noite, contadora. Sou o Lucas e moro na cidade de Nova América, no interior de São Paulo. Lucas, Nova América, aqui pertinho de onde eu tô. Esse relato que estou escrevendo aconteceu com o meu pai. Meu pai era um funcionário dedicado da fazenda Pedra Branca. Nome fictício, porque a cidade é pequena e todo mundo se conhece. A fazenda é localizada nos confins de Nova América. A rotina dele incluía cuidar do gado, reparar cercas e garantir que a propriedade estivesse toda em ordem. A fazenda era conhecida pela tranquilidade, mas também por lendas que cercavam a região, entre elas a história de um lobisomem que vagava pelas redondezas da noite em lua cheia. Certa noite, enquanto o sol desaparecia no horizonte, meu pai foi chamado pelo dono da fazenda, o seu Antônio. Osiel ouviu uns barulhos estranhos perto do curral.
Pode dar uma olhada, por favor? Parece que alguma coisa está assustando o gado. Embora tivesse ouvido falar de lendas, meu pai não era facilmente de se impressionar. Ele pegou sua lanterna e o velho facão que costumava levar para proteger de animais selvagens. Com a lua cheia iluminando o céu, ele seguiu pelo caminho de terra que levava até o curral. Ao chegar ao curral, o cenário era estranho. As vacas estavam inquietas, andando de um lado para o outro, e o som, baixo, quase como um rosnado, ecoava ao longe. Osiel examinou os arredores, mas não viu nada fora do comum. Contudo, o que ele estava prestes a voltar para casa, percebeu pegadas no chão. Eram grandes demais para um cachorro e pareciam ter garras afiadas. Isso é estranho, meu pai pensou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Decidiu seguir as marcas que levavam para o meio da mata. Conforme adentrava a floresta, o ambiente ficava mais sombrio. A sombra das árvores dançavam ao ritmo dos ventos, e o som da natureza parecia ter desaparecido. Apenas o barulho de seus próprios passos e o som ocasional de galhos quebrando ecoavam pelo lugar. Meu pai lembrou que, quando um predador chegava, o silêncio era imenso. De repente ele ouviu o som profundo e ameaçador que fez seu coração disparar. Ele desligou a lanterna e tentou se esconder atrás de uma árvore. O uivo foi seguido por um som mais próximo, algo como folhas sendo amassadas por algo pesado. Meu pai segurou firme o facão, tentando controlar a respiração. Foi então que ele o viu. Uma figura enorme, com pelos negros que brilhavam à luz da lua, olhos vermelhos como brasas e dentes afiados que refletiam a luz pálida. Era um lobisomem, criatura das lendas. A fera farejava o ar, como se pudesse sentir a presença do seu pai. Perdão, como se pudesse sentir a presença do meu pai. Ele sabia que não poderia correr. Qualquer movimento poderia atrair a atenção do monstro. Com o coração quase saindo pela boca, ele tentou se manter o mais silencioso possível. Mas o destino tinha outros planos. Um galho seco quebrou sob o pé e o som ecoou na floresta como um tiro. O lobisomem virou-se bruscamente na direção do meu pai e soltou um rosnado aterrorizante. Meu pai correu como nunca havia corrido antes. Ele desviava de árvores, pulava sob troncos caídos e fazia de tudo para se manter correndo, seguindo o caminho, frente da criatura que o perseguia. Os rosnados do lobisomem ficavam cada vez mais próximos e ele sabia que não poderia continuar assim por muito tempo. Em um momento de desespero, ele avistou uma cabana abandonada à frente, cabana que sequer ele conhecia. Sem pensar duas vezes, correu em direção a ela e trancou a porta após entrar. O lobisomem chegou em poucos segundos, golpeando a madeira com suas garras e tentando arrombar a porta. Lá dentro, meu pai procurou algo que pudesse se defender. Encontrou um velho rifle pendurado na parede. Parecia estar lá por anos, mas ainda tinha uma bala no tambor. Ele sabia que aquela era a sua única chance. Quando a porta finalmente cedeu, o lobisomem entrou na cabana com um salto. Meu pai mirou e atirou.
O som do disparo foi ensurdecedor, e a criatura soltou um urro antes de cair no chão. Meu pai se aproximou lentamente, com o coração ainda disparado. Para sua surpresa, o corpo do lobisomem começou a se transformar. Os pelos desapareceram, as garras encolheram, e em poucos minutos um homem jazia no chão. Era João, um dos vaqueiros da fazenda, que havia desaparecido semanas antes. O choque tomou conta do meu pai. Ele compreendeu então que as lendas eram verdadeiras, mas também percebeu que o lobisomem não era apenas uma criatura selvagem. Ele tinha sido amaldiçoado. Meu pai voltou à fazenda e contou tudo para seu Antônio. Os dois decidiram manter segredo para proteger a memória de João e evitar o pânico na comunidade. No entanto, meu pai nunca esqueceu aquela noite. Os uivos da massa cessaram, mas meu pai sabia que a lenda nunca morreria. Sempre que a lua cheia surgia no céu, ele olhava para a floresta com um misto de medo e respeito. Ele lembrava que enfrentou e lembrava do segredo que foi carregado. E esse foi o relato de Lucas. Muito obrigado pelo carinho. Por falar em relato, você aí que está me ouvindo, você já mandou o seu relato para mim? Nós adoramos receber relatos. Manda no e-mail, aqui no corpo do vídeo tem um e-mail. Manda pra gente. A gente posta aqui pra você. Se você quiser que a gente conte seu nome, ok. Se não quiser, não tem importância. Vamos de mais relato. Estou separando aqui mais um. Vamos de histórias? Essa aqui, quem mandou para nós foi a Lúcia Freitas. Ela pediu para deixar o nome dela, tá, gente? Mas geralmente a gente não coloca, não. Ela é uma seguidora do canal. Meu carinho por você, viu, Lúcia? Muito obrigada. A história dela começa assim: O legado de Emília. Minha avó, Emília, era uma mulher extraordinária. Cresci ouvindo histórias sobre sua coragem, sua sabedoria e o dom ancestral que corria em nossas veias, o dom de benzer. Ela, a minha avó, era a filha mais velha de uma linhagem de mulheres que carregava esse poder e desde cedo foi treinada para aliviar dores, espantar males e trazer paz aos corações aflitos. Diziam que suas orações eram tão fortes que podiam curar até as feridas da alma. Mas há uma história que sempre foi contada em nossa família, com um tom diferente, uma mistura de medo e respeito. Era a história de minha avó. Enfrentou a noite mais sombria de sua vida e descobriu a verdadeira força de seu dom. Ela tinha apenas 18 anos quando foi prometida. Eu vou tentar falar o nome dele, tá? A Carlyle, um jovem rico da região. Naquela época, casamentos eram muitas vezes alianças familiares e dos e os dois mal se conheciam. Meu bisavô via no casamento uma oportunidade de unir duas propriedades e garantir estabilidade à família. Embora relutante, a minha avó Emília aceitou seu destino com resignação. Ela era uma mulher de dever e desobedecer ao pai não era uma opção. Na véspera do seu casamento, recebeu a visita da sua mãe, que a presenteou com um lenço bordado e disse: Este lenço carrega a proteção de nossas antepassadas. Use-o sempre que sentir medo. Na manhã seguinte, a fazenda estava em festa. Os convidados chegavam de longe, trazendo presentes e alegria. O casamento prometia ser grandioso, mas algo não parecia certo. Emília sentia
uma angústia inexplicável, como se o próprio vento sussurrasse avisos que ela não poderia compreender. A cerimônia aconteceu sem contratempos e, ao cair da noite, os convidados se reuniram para celebrar. Emília estava lindíssima em seu vestido de renda, mas seu coração estava pesado. Durante o banquete, Carlyle se ausentou por um momento, dizendo que precisava de ar fresco. Curiosa e desconfiada, Emília decidiu segui-lo. Foi então que, sob a luz da lua cheia, ela testemunhou o inimaginável. Carlyle, seu marido, estava se transformando. Seu corpo contorcia-se de maneira grotesca. Os gritos transformaram-se em rosnados, e sua pele era tomada por pelos escuros. Em minutos, ali estava ele, como um lobisomem. Assustada, Emília correu para a festa, mas não sabia o que contar e se contar. Quem acreditaria nela? A tradição dizia que os lobisomens eram amaldiçoados, almas perdidas que não encontravam descanso. E agora ela estava casada com um deles. Quando Carlyle retornou à festa novamente como homem, mas seus olhos vermelhos e sombrios revelavam a verdade. Emília o encarou com coragem. Naquela noite, ela esperou que todos os convidados partissem e o confrontou. Eu sei o que você é, ela disse, segurando um lenço bordado como se fosse um escudo. Carlyle tentou negar, mas as lágrimas em seus olhos o entregaram. Ele explicou que havia sido amaldiçoado anos antes, após cometer um ato impensado em uma noite de raiva. Desde então, lutava contra a maldição, mas nunca encontrou uma cura. Eu nunca quis te machucar, Emília. Por isso tentei me afastar na noite do casamento. Você merece algo melhor do que eu. Você merece algo melhor do que isso. Mas Emília, com o coração dividido entre o medo e a compaixão, decidiu agir. Se há uma chance de salvar sua alma, eu a encontrarei. Esse dom que carrego não é apenas uma herança, é uma responsabilidade, disse ela. Nos dias que se seguiram, Emília mergulhou nos ensinamentos de suas antepassadas, consultou livros antigos, visitou mulheres sábias da região e passou noites em orações. Descobriu que havia um ritual poderoso, mas perigoso, que poderia libertar Carlyle da maldição. Mas ele precisava ser realizado na próxima lua cheia, no coração da mata. Na noite marcada, os dois seguiram para a floresta. Emília desenhou círculos com ervas protetoras, acendeu velas e recitou orações, enquanto Carlyle, em sua forma bestial, se contorcia dentro do círculo. A luta entre o bem e o mal era visível. O lobisomem rugia, mas Emília não cedia. No momento culminante, o lenço bordado foi colocado sobre o peito de Carlyle, enquanto Emília pronunciava as palavras finais. Uma luz intensa envolveu o lugar, então o silêncio caiu. Quando Carlyle acordou, era apenas um homem. A maldição havia sido quebrada e ele e Emília voltaram para casa juntos, mas nunca esqueceram o que enfrentaram naquela noite. Minha avó viveu muitos anos depois disso, sempre cuidando de quem precisasse. E embora não falasse muito sobre aquele evento, ela sempre dizia: o dom de benzer é mais que palavras, é coragem, amor e vontade de enfrentar a escuridão.
Lúcia, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela história, obrigado por ter perdido um pouquinho mais de tempo, mandado pra gente, repartido com a gente a sua história. Só um adendo. A minha avó tem 93 anos hoje e benze. É engraçado, né? Ela é benzedeira também. Eu venho, por um lado, de uma linhagem de ciganos, do outro de benzedeiras. Que coisa, né? Vamos lá. Eu recebi esse relato e a pessoa não quer se identificar, tá bom? Ela não quer que eu use nem a primeira letra dela. Mas então, do jeitinho que está aqui, como eu prometi para ela, eu vou cumprir. Eu vou falar sobre o relato. Combinado? O relato começa assim: uma noite de revelações. Júlia sempre sonhou em ter uma vida tranquila. Desde pequena, admirava as histórias de contos de fadas, onde o amor verdadeiro superava todos os obstáculos. Mas sua realidade era bem diferente. Aos 22 anos, ela teve um relacionamento com Anderson, um rapaz que, embora charmoso e carismático, possuía um lado sombrio que frequentemente a assustava. As crises de ciúmes e explosões de raiva tornavam-se insuportáveis. A decisão de terminar foi dolorosa, mas necessária. Ninguém merece viver com medo de quem deveria proteger, pensava Júlia. Apesar das ameaças veladas de Anderson, ela decidiu seguir em frente com sua vida. Meses depois, Júlia conheceu Rafael, um jovem médico veterinário que era tão amável quanto Anderson era temperamental. Rafael conquistou Júlia com sua paciência, seu humor e seu jeito acolhedor. Em pouco tempo, os dois iniciaram um namoro que floresceu em amor genuíno. 2 anos depois, Rafael pediu Júlia em casamento. A resposta foi um entusiasmo sim! E os preparativos para a cerimônia começaram imediatamente. A família e os amigos estavam ansiosos para celebrar a união do casal. A festa de casamento aconteceu em uma chácara sobre um céu estrelado. A decoração era simples, mas cheia de charme, com luzes penduradas entre árvores e mesas decoradas com flores do campo. Tudo parecia perfeito. Enquanto os convidados dançavam e riam, um estranho desconforto tomou conta de Júlia. Ela sentiu uma presença que não conseguia explicar. Rafael tentou tranquilizá-la. Você deve estar apenas cansado. Foi um dia longo. Pouco depois da meia-noite, ouviu-se um uivo. Inicialmente, os convidados pensaram que era apenas um cão da região, mas o som foi seguido por barulhos de galhos quebrando. Uma figura imponente surgiu das sombras, um lobisomem. Ele tinha olhos brilhantes como brasas e pelos negros que reluziam às luzes da lanterna. O terror tomou conta da festa. Convidados gritavam e correram, tentando se proteger. Rafael imediatamente se colocou à frente de Júlia, tentando afastá-la do perigo. O lobisomem, no entanto, parecia ter outro objetivo. Ele não atacava indiscriminadamente, mas mantinha os olhos fixos em Júlia. Um grupo de homens da festa, armados com paus e facas, conseguiu cercar o lobisomem e imobilizá-lo. O monstro rugia e se debatia, mas, aos poucos, sua resistência diminuiu. Quando finalmente conseguiram prendê-lo, algo inacreditável aconteceu. Sob a luz da lua, o corpo do lobisomem começou a mudar. Aos poucos, os pelos desapareceram e a forma humana de Anderson surgiu diante dos olhos atônitos de todos. Júlia sentiu um misto de horror e compaixão. Anderson, o homem que ela havia deixado para trás, agora estava diante dela. Revelado,
como uma criatura amaldiçoada. Ele a encarou, com os olhos cheios de dor. Eu nunca consegui te esquecer, ele disse, com voz entrecortada. A maldição só piorou depois que você me deixou. Tudo o que eu queria era te ver mais uma vez, disse Anderson. Rafael, ainda em choque, perguntou: Você conhecia essa criatura? Júlia explicou brevemente seu passado com Anderson, tentando manter a calma. Rafael, embora visivelmente abalado, manteve-se ao lado da esposa. Não podemos deixá-lo assim. Ele precisa de ajuda, disse Júlia, sentindo que seu senso de humanidade a impelia a agir. O grupo decidiu levar Anderson a um lugar seguro para evitar linchamentos ou punições imediatas. Um ancião local, conhecido por seu conhecimento sobre o sobrenatural, foi chamado para avaliar a situação. Ele revelou que a maldição de Anderson poderia ser quebrada, mas apenas se ele estivesse disposto a enfrentar os pecados que o levaram àquela condição. Com a ajuda de Júlia e Rafael, Anderson passou por um ritual de purificação que exigia coragem e arrependimento genuíno. Durante o processo, ele enfrentou visões de seu passado, incluindo momentos de raiva e violência. As orações e círculos de proteção criados pelo ancião impediram que a escuridão o dominasse novamente. Quando o ritual terminou, Anderson estava fraco, mas humano. Ele agradeceu a Júlia por sua compaixão e pediu desculpas por tudo que o fez passar. Eu vou buscar uma nova vida longe daqui, disse Anderson. Espero que você encontre toda a felicidade que merece. O casamento de Júlia e Rafael ficou marcado para sempre, mas não apenas pelo terror daquela noite. Para eles, foi uma lição sobre perdão, o poder do perdão, a importância das escolhas certas e a força do amor verdadeiro. Eles continuam suas vidas juntas, mais unidos do que nunca, e a cada lua cheia era uma lembrança de que, mesmo nas sombras mais escuras, há uma chance de redenção. Adorei a história mesmo, ainda mais pelo coração bom de Júlia. Obrigado, pessoa que não quer ser. Eu já agradeci ela pessoalmente. Obrigado pelo carinho. Então, continuando, vamos de mais relato. Esse aqui que me contou foi um rapaz chamado Márcio Freitas, e foi na viagem que eu fiz e eu não esqueci. Espero que você esteja me ouvindo, Márcio. Muito obrigado. Vou falar agora. Luísa e o Protetor da Noite. Taboão da Serra, 1993. Era uma noite silenciosa e a chuva tamborilava no telhado da casa simples de Luísa. Ela, então com 27 anos, havia saído do trabalho tarde e, ao descer do ônibus, sentiu um calafrio. As ruas estavam desertas, envoltas em névoa, e o som de seus passos ecoava solitário. Luísa não sabia explicar o motivo, mas sentia que estava sendo observada. O temor cresceu quando percebeu que uma sombra parecia segui-la. Tentando manter a calma, apressou os passos, mas o som dos passos atrás dela fez o medo tomar conta. De repente, um homem surgiu das sombras. Seu olhar era ameaçador e ele segurava um pedaço de ferro. E garota, por que a pressa? Disse ele, com um sorriso maligno. Luísa congelou seu coração disparado e tentou recuar, mas ele a encurralou contra uma parede. Antes que o agressor pudesse fazer qualquer coisa, um uivo cortou a noite. Era um som profundo e primal,
que parecia vibrar no ar ao redor. O homem se virou rapidamente, procurando a origem do som, e começou a tremer. Das sombras surgiu uma figura imensa. A criatura era alta, coberta de pelos negros, com olhos amarelos que brilhavam como brasas. Era um lobisomem. O agressor gritou e tentou correr, mas o monstro o alcançou com facilidade. Com um movimento rápido, jogou o homem ao chão sem feri-lo mortalmente, mas deixando-o inconsciente. Luísa, paralisada de medo, encarou a criatura, mas, para sua surpresa, o lobisomem não a atacou. Em vez disso, recuou lentamente, mantendo os olhos fixos nela, como se estivesse garantindo sua segurança. Então, outro uivo e ele desapareceu na escuridão. No dia seguinte, Luísa não conseguiu parar de pensar no ocorrido. Procurou informações sobre lobisomens na biblioteca local, descobrindo histórias antigas sobre essas criaturas na região. Algumas diziam que eram amaldiçoados, outros que eram protetores dos injustiçados. Foi então que conheceu Elias, um homem reservado e de olhar melancólico que frequentava a mesma biblioteca. Ele parecia saber mais do que deixava transparecer. Você acredita em lendas, Luísa? Perguntou ele, como se lesse sua mente. Conforme os dias passavam, Luísa e Elias se aproximavam. Ela sentia que ele escondia algo, mas não conseguia negar a sensação de segurança que ele a transmitia. Finalmente, em uma noite de lua cheia, Elias revelou seu segredo. Ele era o lobisomem que a havia salvo. Elias contou que havia sido amaldiçoado anos atrás, após tentar proteger sua irmã de um homem cruel. Desde então, nas noites de lua cheia, transformava-se em lobisomem. Ele evitava ferir inocentes e usava sua forma bestial para ajudar aqueles em perigo. Naquela noite, eu ouvi seu grito de socorro e não pude ignorar, disse Elias, com os olhos cheios de tristeza. Mas essa maldição me impede de ter uma vida normal. Não posso ficar perto de ninguém por muito tempo, por medo de machucar quem eu amo. Luísa, porém, não sentia medo dele. Pelo contrário, sentia uma profunda admiração e gratidão. Você não é um monstro, Elias. Você é um herói. Determinada a ajudá-lo, Luísa começou a pesquisar sobre maneiras de quebrar a maldição. Consultou benzedeiras, padres e até mesmo livros antigos de ocultismo. Enquanto isso, ela e Elias se tornaram inseparáveis. Apesar do peso da maldição, havia uma leveza na presença um do outro. Após meses de busca, descobriram um antigo ritual que poderia libertar Elias, mas seria arriscado. Ele precisaria enfrentar sua forma bestial em um círculo de proteção, enquanto Luísa recitava as palavras de encantamento. Na noite do ritual, foram até uma clareira na floresta. Elias se transformou diante de Luísa e ela precisou reunir toda a sua coragem para não vacilar. A criatura rugia e lutava contra as barreiras mágicas, mas Luísa continuou, recitando as palavras, sua voz firme apesar do medo. O momento mais difícil veio quando o lobisomem investiu contra ela, rompendo parte do círculo. Por um instante, parecia que tudo estava perdido, mas então Luísa lembrou-se de que Elias havia lhe dito: Você é minha força quando eu me sinto perdido. Como um último esforço, ela completou o encantamento.
Uma luz intensa envolveu a clareira e o lobisomem caiu ao chão, transformando-se novamente em sua forma humana, em Elias. A maldição havia sido quebrada. Aliás, agora, livre, decidiu ficar em Taboão, ao lado de Luísa. Juntos, abriram um centro comunitário para ajudar jovens em situação de risco, contando suas histórias como forma de inspirar coragem e resiliência. Até hoje, as pessoas da cidade contam as histórias de Luísa e o Protetor da Noite. Alguns acreditam, outros duvidam, mas é coisa certa. O amor e a coragem podem vencer a maldição, mesmo as mais sombrias. Então, vamos de mais relatos, né? Agora, só o assunto principal desse aqui, vocês vão se impressionar. O bebê na porta da casa da vovó. Parece história de criança, né? Não, mas não é. A inspiração para essa história vem de uma descoberta recente feita no sótão da casa da minha avó. Quem está escrevendo é uma seguidora, tá? Não sou eu. Que chamaremos carinhosamente de vovó Naná. Eu estava ajudando a minha mãe a organizar as coisas antigas quando encontrei uma caixa de madeira, desgastada pelo tempo, mas que ainda exalava um perfume doce de lavanda, provavelmente vindo dos sachês que a vovó adorava espalhar pela casa. Dentro da caixa havia uma coleção de objetos que contavam as histórias de família, fotos desbotadas, uma mecha de cabelo dourado amarrada em uma fita azul e no fundo uma carta lacrada com um selo de cera vermelha. Minha curiosidade não permitiu que eu guardasse aquilo sem abrir. Assim que as mãos tremendo, eu desfiz o lacre e comecei a ler. Era uma carta escrita pela minha avó, dirigida a nós, os netos. Ela contava uma história que ninguém conhecia completamente. A adoção do meu tio José Luiz, que sempre foi uma figura enigmática e amada em nossa família. A carta pedia que compartilhássemos essa história com o mundo, pois nela havia uma mensagem de amor, coragem e um segredo sombrio, que ela acreditava ser universal. E assim, hoje conto a história de como meu tio José Luiz chegou à nossa família como um presente inesperado em uma noite de tempestade, e do mistério que acabou por toda a vida. Era uma noite fria de inverno, daquelas que o vento uivava como um lobo faminto, e a chuva caía pesada, formando poças que refletiam as luzes amareladas dos lampiões. Minha avó, então, com 38 anos, morava em uma pequena cidade do interior, onde todos se conheciam pelo nome e pelas histórias que carregavam. Naquela noite, vovó Nanã estava sozinha em casa. Meu avô havia saído para ajudar um vizinho com problemas no telhado, e os filhos, minha mãe e minha tia, estavam dormindo. Enquanto bordava as luzes de uma lâmpada a querosene, ela ouviu um som que a fez parar, um choro fraco, quase abafado, vindo da varanda. Inicialmente, pensou que fosse o vento, ou talvez algum animal, mas o som persistiu. Ela levantou-se, ajustou o chale sobre os ombros e caminhou até a porta. Ao abri-la, encontrou uma cena que jamais esqueceria. Um cesto de vime, cuidadosamente colocado no degrau, coberto por uma manta grossa. Dentro do cesto vinha um chorinho
de bebê. Vovó ficou paralisada por um momento, absorvendo o que estava diante dela. O bebê, de pele rosada e cabelos escuros, parecia ter poucos dias de vida. Havia um bilhete preso à manta, escrito com caligrafia pesada. Cuide dele como se fosse seu. Ele merece uma chance. Ha! Sem hesitar, vovó Nanã pegou o cesto e levou o bebê para dentro de casa. Enquanto aquecia o pequeno lareira, percebeu que ele tinha os olhos enormes e curiosos. Pareciam enxergar muito além de sua idade. Mas algo naquele olhar também a deixava inquieta, como se houvesse um segredo que ele ainda não podia compreender. Na manhã seguinte, meu avô retornou e ficou em choque ao ouvir o que tinha acontecido. Nanã, o que vamos fazer? Nós já temos duas meninas para criar. Mas vovô, com a firmeza que sempre, mas vovó, com a firmeza que sempre foi sua marca, respondeu: Esse bebê foi enviado para nós por algum motivo. Ele precisa de nós e nós vamos cuidar dele. Embora houvesse muitas dúvidas e preocupações, eles decidiram ficar com o bebê. Meu avô registrou a criança como José Luiz, um nome forte que ele acreditava trazer proteção e dignidade. A família imediatamente se mobilizou para ajudar, trazendo roupas, fraldas de pano e leite. Como era de se esperar, em uma pequena cidade, a chegada de José Luiz não passou despercebida. Haviam rumores e perguntas: de onde veio esse bebê? Quem será a sua mãe verdadeira? Alguns vizinhos sussurravam que poderia ser filho de uma jovem que havia deixado a cidade semanas antes. Mas minha avó nunca deu espaço para especulações. Sempre que perguntava, respondia com um sorriso calmo: Agora ele é meu filho. E isso é tudo que importa. Com o tempo, as fofocas diminuiriam e José Luiz foi crescendo como parte integral da família. Ele era um menino curioso, inteligente e cheio de energia. Enquanto minhas tias brincavam de boneca, ele corria pelo quintal, explorando cada canto como se fosse um pequeno aventureiro. Porém, haviam noites em que José Luiz acordava gritando, como se fosse atormentado por pesadelos. Minha avó dizia que era apenas uma fase, mas os uivos que ecoavam na madrugada fizeram os vizinhos questionarem se algo estava acontecendo naquela casa. José Luiz cresceu cercado de amor e cuidado. Embora minha avó nunca tenha tido a oportunidade de descobrir quem eram os pais biológicos do menino, isso não importava. Para ela, José Luiz era um presente de Deus, uma dádiva que iluminava a casa. Mas havia algo diferente nele. Desde pequeno, José Luiz parecia mais sensível às mudanças ao seu redor. Ele era reservado e introspectivo, preferindo a companhia dos animais da fazenda a brincar com outras crianças. Ele também tinha uma força incomum para sua idade, o que causava surpresa e, às vezes, preocupação. Minha avó começou a perceber que José Luiz tinha um vínculo especial com a natureza. Os cães da casa sempre o seguiam, como se ele fosse o líder da matilha. E ele parecia entender os animais de uma forma quase mágica. Quando José Luiz completou 7 anos,
Eventos estranhos começaram a acontecer. Em noites de lua cheia, ele acordava agitado, suando frio, e dizia que tinha sonhos com florestas escuras e lobos uivando. Minha avó, que era uma mulher muito espiritual, passou a rezar todas as noites, pedindo a proteção para José Luiz. Foi em uma dessas noites que meu avô encontrou pegadas na terra ao redor da casa. Eram grandes demais para ser de um cão, mas não havia lobos naquela região. A família ficou intrigada, mas evitou comentar com José Luiz, temendo assustá-lo. Os anos se passavam e José Luiz cresceu. Cresceu forte e saudável. Ele ajudava na fazenda, era gentil com todos e tinha um senso de justiça que impressionava quem o conhecia. Mas as noites de lua cheia continuavam perturbadoras. Sempre que se aproximavam, ele ficava inquieto, como se fosse algo o chamasse. Foi quando a minha avó decidiu reler a carta que acompanhava o cesto. Ela nunca mais havia prestado atenção nos detalhes, mas agora, com um novo olhar, percebeu que algo que antes havia ignorado. Um pequeno símbolo desenhado no canto do papel. Era um lobo. Ela levou a carta para uma benzedeira da região, que imediatamente conheceu o símbolo. Esse menino carrega uma marca, dona Nanã. Está ligado à maldição dos lobisomens. Minha avó ficou em choque, mas não permitiu que o medo tomasse conta. Para ela, José Luiz era sua responsabilidade e ela faria de tudo, para protegê-lo. A família nunca escondeu a verdade de José Luiz, mas também não fizeram disso um tópico frequente. Quando ele completou 12 anos, meu avô decidiu que era hora de ter uma conversa franca. José Luiz, você é especial. Você veio para nós de uma maneira quase milagrosa. Embora não compartilhemos o mesmo sangue, nosso amor por você é tão grande como se fôssemos ligados pelo destino. Mas naquele mesmo ano, algo aconteceu que mudou para sempre a vida de José Luiz. Em uma noite de lua cheia, ele desapareceu. A família procurou por ele desesperadamente, e ao amanhecer ele foi encontrado, perto da floresta, coberto de lama e com roupas rasgadas. Seu olhar estava diferente, feroz, quase animal. Minha avó percebeu então o que nunca quis admitir. José Luiz era um lobisomem. O bilhete deixado junto ao cesto agora fazia sentido. Cuide dele como se fosse seu. Ele merece uma chance. Era um aviso e um pedido. Vovó Nanã dedicou sua vida para proteger José Luiz, ajudando-o a controlar sua maldição e viver uma vida normal, apesar dos desafios. Ela encontrou curandeiros, rezadores e estudou sobre antigas tradições que poderiam ajudar a aliviar a sua condição. Hoje, José Luiz é um homem bem-sucedido, casado e pai de 3 filhos. Embora a maldição ainda viva nele, ele aprendeu a conviver com ela e a proteger aqueles que ama. Ele nunca esqueceu o sacrifício e o amor que vovó Nanã dedicou a ele. Enquanto termino essa narrativa, olho para a carta da vovó e sinto uma profunda conexão com o passado. A história de José Luiz não é apenas sobre um bebê deixado na porta. É sobre como o amor pode transformar vidas, enfrentar monstros, tanto os internos quanto os externos, e criar laços que nenhuma tempestade pode romper. Gente, às vezes vocês podem ver que eu paro um pouquinho a narrativa
porque tem histórias que me fazem chorar. É, bem emotiva eu sou. E essas estão sensacionais. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por você que dispôs de um tempinho, parou um pouquinho e foi lá e escreveu para nós. A gente atende com o maior carinho todos os pedidos, todas as histórias, cedo ou tarde, passa aqui. Por que cedo ou tarde, gente? Porque nós temos uma espécie de série no canal que uma vez por semana eu posto sobre elas. Combinado? Sim, sobre a Esmeralda e a família. Uma vez por semana eu estou postando sobre elas. Porém, também tem histórias que vocês postam que são importantes tanto quanto. Então, às vezes eu consigo juntar 8, 9 casos, né, relatos, e eu consigo fazer um por semana. Um relato, um vídeo de relato, um vídeo da Esmeralda. Um vídeo de relato, um vídeo da Esmeralda. Só aproveitando aqui a deixa, a Esmeralda vai ficar um tempo sem escrever. Ah, sim, ela vai ficar um tempo sem escrever. Estão com problemas com a Discovery. Então, quando tudo se normalizar, a gente volta a escrever sobre ela. Porém, eu posso começar a escrever sobre a história da minha família. Que tal? A minha avó estava no acampamento com ela. É. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Eu sei que vocês vão dizer: Ah, salve, salve, aleluia, Esmeralda. A história da minha família também não fica para trás, viu? Bem intensa. Pensem com carinho, tô aqui à disposição de vocês. Enquanto não decidimos, vamos de relato. Vamos de mais relatos, então? Vamos seguir com o relato. Assim que eu disser o nome do próximo relato, eu tenho certeza que vocês vão me dizer: Eu já vi esse filme. Pois é, vocês já viram esse filme. E viram nesse canal maravilhoso, perfeito. Esse canal é incrível, chamado A Contadora de Histórias. Um dos primeiros vídeos que nós fizemos vídeos sobre esse tema. Então, sem mais delongas, vamos ao tema deste próximo relato. O lobisomem da Biblioteca de São Paulo. É, era um dia comum, na verdade, né? Um dia de sexta-feira, quando eu decidi visitar a famosa Biblioteca de São Paulo. Minha paixão por livros sempre me levou a lugares fascinantes. Mas havia algo especial naquele lugar. Localizada no coração da cidade, a biblioteca tinha uma atmosfera que mesclava o passado e o presente, como se cada prateleira carregasse um pedacinho da história de São Paulo. Eu sigo um canal no YouTube chamado A Contadora de Histórias e estava à procura de inspiração para novos relatos. O corredor silencioso e o cheiro de livros antigos me transportavam para outra época. Enquanto explorava as estantes, percebi uma área isolada, aparentemente pouco frequentada. Curiosa que sou, me aventurei por ali. Ao virar uma esquina, senti um calafrio inexplicável. Havia algo diferente naquele canto. Um homem alto, de semblante misterioso, estava de pé, folheando um livro antigo. Ele tinha olhos penetrantes e movimentos calculados, como se estivesse estudando mais do que as palavras impressas. Ao perceber minha presença, ele levantou os olhos e deu um sorriso quase imperceptível. Interessada em histórias sombrias? Ele perguntou, com uma voz grave e cativante. Engoli seco, surpresa pela abordagem. E respondi, sempre. Histórias são a minha paixão. Então talvez devesse pesquisar sobre os segredos que essa biblioteca guarda. Nem todos os livros contam suas histórias de maneira tradicional, disse ele. Antes que eu pudesse responder, ele fechou o livro, deixou na prateleira e desapareceu entre as estantes. Eu tentei segui-lo, mas era como se estivesse dissolvido no ar. O livro que ele folheava não tinha título,
apenas uma capa de couro envelhecida. Ao abri-lo, encontrei desenhos de criaturas estranhas, incluindo algo que parecia ser um lobisomem. Voltei para casa, com a mente cheia de perguntas. Quem era aquele homem? Por que ele mencionou segredos escondidos? Decidi pesquisar mais sobre a biblioteca e descobri lendas antigas sobre avistamentos de figuras misteriosas nas áreas menos movimentadas. Havia histórias de seguranças que ouviram uivos em uma noite cheia, mas sempre eram descartadas como imaginação. Na semana seguinte, retornei à biblioteca, determinada a desvendar os mistérios. Passei horas explorando as estantes e anotando detalhes de livros antigos que mencionavam criaturas sobrenaturais. Então, novamente senti aquele calafrio. Ao olhar para o reflexo em uma janela, vi a figura do mesmo homem da semana anterior. Ele estava me observando. Você está procurando algo que talvez não devesse? Ele disse, surgindo de repente ao meu lado. Quem é você? E por que você está sempre aqui? Perguntei, tentando esconder o meu nervosismo. Eu sou apenas um leitor ávido, assim como você. Mas às vezes os segredos não querem ser revelados. Você deve tomar cuidado, disse ele. Antes que eu pudesse insistir, ele desapareceu, mais uma vez. Era como se ele fosse um fantasma ou algo mais estranho. A biblioteca estava quase fechando quando decidi explorar o sótão, uma área restrita ao público. Acho que estava vendo vídeos demais sobre assombrações e lobisomens. Com uma mistura de coragem e imprudência, encontrei uma escada escondida atrás de uma porta velha. E o sótão era escuro e poeirento, cheio de livros esquecidos e caixas lacradas. Mas o que mais me chamou a atenção foi um uivo distante que ecoou por ali. Meu coração disparou. Eu sabia que não estava sozinha. Segui o som e encontrei uma área onde o chão estava descoberto. Perdão, o chão estava coberto de marcas de garras. De repente, ouvi passos. Um homem misterioso estava lá, mas algo nele estava diferente. Seus olhos brilhavam de forma animalesca e seus dentes pareciam mais afiados. Eu avisei você para tomar cuidado, disse ele, com a voz agora rouca e ameaçadora. Nem todos os segredos devem ser descobertos, ele disse. Antes que eu pudesse reagir, ele começou a se transformar. Seus ossos se alongaram, sua pele se cobriu de pelos e, em segundo, ele já não estava mais humano. E um lobisomem imponente estava bem diante de mim. Um misto de pavor e fascinação. Eu recuei. Mas o lobisomem não me atacou. Ele apenas me observou, como se estivesse decidindo se eu era uma ameaça. Depois de alguns instantes, ele virou-se e desapareceu pela janela quebrada, deixando para trás apenas o som de seus uivos. Muito bem, contadora. Eu voltei para casa naquela noite, com mais perguntas do que respostas. Quem era aquele homem? Por que ele estava ligado à biblioteca? Seria ele um protetor ou uma ameaça? Desde então eu nunca mais o vi, mas as marcas do sótão continuam lá, como um lembrete de que a biblioteca guarda segredos que talvez nunca sejam revelados. Hoje, ao compartilhar essa história com o canal, eu deixo a pergunta no ar. Quem seria aquele lobisomem? Um antigo bibliotecário ou amaldiçoado? Um leitor
Quem encontrou algo que não deveria? Ou talvez algo ainda mais complexo? Deixo com vocês para decidirem. E esse foi o relato de nossa seguidora. Inclusive, ela está pedindo para vocês responderem para ela quem seria aquele lobisomem, um antigo bibliotecário amaldiçoado, um leitor que encontrou o que não deveria, ou talvez ainda mais complexo. Se vocês puderem dar uma comentada aqui, por favor, no vídeo, como ajudar a comunidade a entender mais o que acontece sobre o sobrenatural. Essa seguidora pediu para não se identificar, porém, a pessoa que vos fala, eu falei o nome dela no começo do vídeo, em agradecimento aos que escrevem no vídeo. Mas, tudo bem, eu não falei só o dela, falei de vários. É que é automático, gente, desculpa. Às vezes eu demoro um pouco para raciocinar. O que eu, Débora, posso dizer sobre o lobisomem? Este lobisomem deve ser alguém que cuida da biblioteca. A maioria dos lobisomens cuidam. Os mais irritadiços, que são os pactuados, costumam atacar. Porque, enfim, eles não controlam a raiva. Quem somos nós para julgar, não é verdade? Vamos de mais um relato? Dá tempo? Mais uma história, então. Essa aqui da minha cidade natal. O lobisomem do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Uau! Meu nome é Luana. Oi, Luana. Sou seguidora do canal, a contadora de histórias. Sempre gostei de compartilhar experiências misteriosas, mas o que eu vou contar hoje é, sem dúvida, uma das mais marcantes da minha vida. Aconteceu há alguns anos, quando precisei passar um tempo no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Meu pai estava lá, internado, e eu o visitava todos os dias após o trabalho. Naquela época, o hospital tinha fama de ser um lugar onde eventos estranhos aconteciam. Enfermeiros e pacientes comentavam sobre uivos ouvidos à noite e sombras que pareciam não pertencer a nenhum ser humano. Como sempre, eu fui cética, óbvio. Achava que tudo isso não passava de histórias para assustar os mais su- supersticiosos. Bem, em uma das minhas visitas noturnas, algo mudou. Era uma noite de lua cheia e o hospital parecia mais silencioso do que o habitual. Subi ao quarto do meu pai e o encontrei dormindo tranquilamente. Decidi aproveitar o momento para pegar um café na cantina do térreo. Enquanto eu caminhava pelos corredores desertos, senti um arrepio percorrer a minha espinha. Olhei para trás, não vi nada. Apenas o eco dos meus passos me acompanhava. Sim, chegando na cantina, percebi que estava fechada, mas a porta de vidro permitia ver lá dentro. Algo estranho chamou minha atenção. Um vulto escuro passou rápido entre as mesas. Pensei que fosse algum funcionário, mas quando me aproximei, vi marcas no chão, como se garras estivessem riscando, arranhando o piso. Voltei para o quarto do meu pai, mas não consegui esquecer o que tinha visto. Resolvi comentar com uma enfermeira que estava de plantão. Ela apenas sorriu e disse: Você viu as marcas, não viu? Isso acontece nas noites de lua cheia. Alguns dizem que um lobisomem ronda o hospital. Eu ri, achando que ela estava brincando, mas o tom de sua voz não deixava dúvidas. Decidi ignorar e focar na saúde do meu pai. No entanto, a curiosidade começou a me consumir. 2 semanas depois, estava no hospital novamente. Era mais uma daquelas 2 noites de lua cheia, sabe? O clima estava diferente, o ar parecia mais pesado e o silêncio era quase ensurdecedor. Enquanto esperava no corredor, ouvi o som vindo de um dos andares inferiores. Era um humano
longo e agudo, que fez meu coração disparar. Resolvi seguir o som, mesmo sentindo medo. Desci pelas escadas tentando ser discreta. Quando cheguei ao subsolo, vi algo que jamais esquecerei. Uma criatura alta, coberta de pelos, com olhos brilhantes e garras afiadas. Estava de costas para mim, mas pude sentir sua presença ameaçadora. Meu corpo congelou. Eu sabia que não podia fazer barulho. A criatura parecia farejar o ar, como se estivesse procurando algo ou alguém. Depois de alguns minutos, que pareceram uma eternidade, ela desapareceu em uma porta de acesso restrito. No dia seguinte, eu decidi investigar. Conversei com uma funcionária mais velha, que me contou algumas histórias chocantes. Há muitos anos, um médico daqui desapareceu misteriosamente. Alguns dizem que ele foi amaldiçoado e se tornou um lobisomem. Desde então, as aparições começaram. Conforme ela falava, comecei a juntar as peças. O médico desaparecido tinha fama de ser uma pessoa reclusa, mas extremamente dedicada. Alguns acreditavam que ele fazia experimentos perigosos e outros juravam que ele se isolava em noites de lua cheia para esconder a sua condição. Na minha última noite no hospital, tive a confirmação que precisava. Estava novamente no subsolo, determinada a descobrir mais. Encontrei a mesma porta onde a criatura havia entrado. Estava entreaberta e, ao entrar, vi uma sala cheia de papéis e frascos antigos. Haviam anotações que mencionavam experiências com sangue humano e animal, como se alguém estivesse tentando encontrar uma cura ou amplificar suas habilidades. Então ouvi passos. A criatura estava de volta, mas desta vez ela não tentou se esconder. Olhou diretamente para mim. Seus olhos não eram apenas ferozes, havia uma tristeza neles, como se estivesse tentando se comunicar com algo. Fiquei paralisada, mas então ela se virou e desapareceu novamente, deixando apenas os sons dos seus passos ecoando. Hoje, ao compartilhar essa história com o canal, quero deixar claro que acredito que a criatura não era apenas um monstro, tá? Talvez fosse uma vítima de algo muito maior, de algo que jamais entenderemos completamente. As marcas e os sons ainda aparecem no hospital, mas aos poucos têm coragem de falar sobre isso. Se vocês visitarem o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, lembre-se de olhar ao redor. Talvez encontrem sinais de que a história que acabei de contar seja mais real do que parece. Nossa, eu trabalhei lá, meu Deus. Com essa eu encerro a nossa coletânea de hoje, o nosso vídeo de hoje, mas já tenho conteúdo suficiente para o próximo dia de vídeo, combinado? Muito obrigado pelo que você chegou até aqui. Já deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário para fazer cada vez mais um conteúdo de qualidade para você, combinado? Aquele beijo.